bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos começar a semana, esse dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 21 de agosto. Vamos então conferir os destaques desta manhã. Lula chega à África do Sul para participar de reunião do BRICS. Ônibus capota com torcedores do Corinthians e deixa 7 mortos. A agência reguladora diz que o veículo estava irregular. Nos destaques internacionais, eleição presidencial no Equador caminha para o segundo turno. E ainda, terremoto atinge Los Angeles em meio ao furacão Hillary. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O presidente Lula chegou hoje na África do Sul, onde vai participar da cúpula do BRICS, que é o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China, além, é claro, do país africano, que é a sede do evento. Lula desembarcou por volta das 5 horas da manhã, pelo horário de Brasília, acompanhado da primeira-dama Janja Lula da Silva e da ex-presidente Dilma Rousseff. A 15ª cúpula dos BRICS em Joanesburgo vai ser a primeira realizada presencialmente desde o início da pandemia. Além de Lula, estarão presentes os presidentes da África do Sul, da China e o primeiro-ministro da Índia. O presidente da Rússia deve participar remotamente do encontro dos chefes de Estado do bloco. Lula vai cumprir uma agenda extensa no continente africano até quinta-feira e, em seguida, ele vai partir para Angola, onde irá realizar reuniões com lideranças políticas. Ele deve voltar para o Brasil somente no domingo. Pelo menos 7 pessoas morreram em um grave acidente de ônibus com torcedores do Corinthians. O veículo seguia para Taubaté, em São Paulo, após uma partida de futebol do Corinthians contra o Cruzeiro, quando capotou na rodovia Fernão Dias, na região metropolitana de Belo Horizonte. Vamos conferir. O ônibus com torcedores do Corinthians capotou na rodovia Fernão Dias na madrugada deste domingo, em Igararé, na região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo seguia para Taubaté, em São Paulo, após um jogo contra o Cruzeiro. Dos 43 passageiros, 36 ficaram feridos, sendo um em estado grave. 6 deles recusaram atendimento médico e 27 foram conduzidos por unidades de resgate do Corpo de Bombeiros, Artéries Fernão Dias e a Polícia Militar. Um helicóptero da PM precisou usar uma tecnologia de visão noturna para socorrer uma vítima. O vídeo mostra o resgate. O helicóptero pousou na estrada para prestar socorro para um dos feridos. Os militares do Comando de Aviação da Polícia Militar de Minas Gerais utilizaram óculos de visão noturna para resgatar as vítimas do acidente. Antes do veículo tombar, testemunhas informaram que estava quase todo mundo dormindo, mas alguns perceberam que ele estava rápido demais e pediram para o motorista diminuir. Foi quando o motorista gritou que tinha perdido o freio. Começou então a gritaria e todos acordaram. Logo depois, o veículo capotou, segundo relato de torcedores ao Corpo de Bombeiros. Após o capotamento, sobreviventes relataram que os passageiros começaram a tentar sair pela janela e ajudaram a puxar outros torcedores, mas alguns ficaram presos nas ferragens. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que o ônibus estava irregular. Segundo a agência, o veículo não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais. E mudando de assunto, o estudo apontou que uma família composta por 3 pessoas desperdiça R$ 1.630 com comida por ano aqui no Brasil. O valor é R$ 300 a mais que o salário mínimo. Os hábitos e a desatenção dos consumidores estão entre os principais motivos para essa perda de produtos. O levantamento da empresa de alimentos Hellmann's foi feito com base em dados da empresa brasileira de pesquisa agropecuária com 867 pessoas maiores de 18 anos de todas as classes sociais e regiões do país em julho deste ano. Foi apontado que quase metade dos entrevistados afirmaram, por exemplo, ter deixado ingredientes e sobras ainda em bom estado envelhecerem e estragarem na geladeira. Isso evidencia que ninguém quer jogar comida no lixo, mas que alguns gatilhos levam ao desperdício, como o hábito de descartar alimentos nutritivos que apresentam imperfeições
e até mesmo a correria do cotidiano. A pesquisa apresentou os seguintes resultados: 82% dos entrevistados declararam ter jogado alimentos fora em julho deste ano. Esquecer ingredientes na geladeira e jogar fora sobras de panelas e pratos após refeições são os principais motivos de desperdício. Arroz, legumes e saladas são os principais alimentos perdidos. Segunda-feira é o dia da semana mais propenso à perda de alimentos. Desperdício se agrava quanto mais jovem e maior a renda. Neste caso, a pesquisa reforça que as classes mais ricas são as que mais desperdiçam. 89% dos entrevistados afirmaram ter jogado comida fora no último mês. Na sequência, a classe C. E, por último, as classes mais baixas disseram ter desperdiçado no período. Sobre a faixa etária, a conclusão foi que quanto mais novos, maior o índice de desperdício. Sobre os principais erros cometidos, 44% disseram ter descartado alimentos que ficaram esquecidos na geladeira sem vontade de utilizá-los. 44% disseram ter descartado sobras de comida nas panelas e pratos após as refeições. 38% jogaram fora alimentos por passarem o prazo de validade. 8% declararam descartar por saber que não iriam consumir aquele alimento posteriormente. E 4% indicaram outros motivos, sendo os maiores jogados o arroz, os legumes e as saladas, apontados por 1 a cada 3 entrevistados, seguidos por pães, feijão, lácteos, molhos e condimentos, refrigerante e proteínas. Segundo um relatório publicado pela ONU em julho deste ano, 21 milhões de pessoas no país não têm o que comer todos os dias. 70,3 milhões enfrentam insegurança alimentar e 10 milhões são consideradas desnutridas. De acordo com o Programa Mundial de Alimentos, o mundo tem produzido o suficiente para alimentar toda a população mundial. São as políticas públicas eficazes, no entanto, que podem reverter essa realidade. O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, está internado há 16 dias e recebeu indicação médica para um transplante cardíaco. A notícia foi divulgada em um boletim médico pelo Hospital Albert Einstein. A nota diz ainda que Faustão está sob cuidados intensivos, fazendo diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força do bombeamento do coração. O comunicado afirma que Faustão já foi incluído na fila de transplantes do SUS. E no destaque internacional, a eleição para presidente do Equador será decidida em segundo turno no dia 15 de outubro. A disputa será entre a candidata esquerdista Luísa González e o empresário Daniel Noboa. Neste domingo, aconteceu a votação do primeiro turno com um forte esquema de segurança. Todos os candidatos à presidência tiveram proteção reforçada com esquema de segurança especial. A preocupação do Exército era evitar novos atentados, como o assassinato do candidato Fernando Villavicencio durante a campanha eleitoral. Mas a votação aconteceu sem incidentes graves. As urnas foram fechadas no final da tarde e, em seguida, teve início a apuração em todo o país. Os candidatos Luísa González e Daniel Noboa Azim vão disputar o segundo turno. Os dois lideraram a votação para presidente com mais de 50% dos votos. Luísa González foi a mais votada e Daniel Noboa ficou em segundo. No Equador, o segundo turno ocorre quando nenhum candidato alcança 40% dos votos e 10% a mais do que o segundo colocado. A chapa de Fernando Villavicencio teve Christian Zurita como candidato e ficou em terceiro. 8 chapas foram inscritas para a disputa para presidente e vice-presidente. E nos Estados Unidos, a expectativa é que o ex-presidente Donald Trump se entregue nesta semana às autoridades da Geórgia. Ele vai responder à 4ª acusação de tentativa de interferir nas eleições de 2020. A decisão de Donald Trump de não participar do debate do Partido Republicano, que também acontecerá na Geórgia, reforçou a tese de que ele vai se entregar à justiça. O ex-presidente é o nome favorito do partido para a disputa das próximas eleições presidenciais. Ele enfrenta quase 100 acusações criminais em 4 casos diferentes,
Mas a estratégia de Trump, segundo os analistas políticos, seria usar essas acusações criminais para promover sua carreira política. O ex-presidente tem uma vantagem significativa na maioria das pesquisas primárias entre os republicanos. Trump foi acusado no condado de Fulton, na semana passada, de extorsão e de chefiar uma equipe de 18 pessoas que tentou reverter a vitória do presidente Joe Biden na Geórgia, um estado decisivo para o resultado das eleições. Espera-se também que os outros réus se entreguem nos próximos dias. E veja a seguir, terremoto atinge Los Angeles em meio à chegada do furacão Hillary. E ainda, sábado foi o dia da retomada para o Ministério Homens que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Os detalhes você confere depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Nós voltamos com mais destaques internacionais para você. Prometendo recuperar a confiança no Estado e na democracia e também combater a corrupção, Bernardo Arévalo é eleito presidente da Guatemala. Com discurso contra a corrupção, o social-democrata Bernardo Arévalo se elegeu o novo presidente da Guatemala. Foram 58% dos votos a favor de Arévalo. Sua rival, a ex-primeira-dama Sandra Torres, não reconheceu a derrota. Guatemala é um país imerso em pobreza, violência e corrupção que espera mudanças. Durante a corrida eleitoral, o Ministério Público tentou impedir o social-democrata da disputa. Ele é visto com apreensão pela elite política e empresarial, que governa o país e é acusada de corrupção. Os Estados Unidos concordaram com a entrega de caças F-16 americanos para Kiev. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu à Dinamarca e à Holanda que vão doar essas aeronaves. A Ucrânia vai receber caças F-16 americanos de Dinamarca e Holanda após os Estados Unidos darem sinal verde para a entrega. Neste domingo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esteve na Dinamarca, onde foi recebido por autoridades. Durante a visita, os líderes examinaram as aeronaves e avaliaram o início do treinamento para pilotos ucranianos. Segundo Copenhague, os caças vão ser entregues gradualmente a Kiev, 6 até o final do ano, 8 no próximo ano e 5 no ano seguinte. Horas antes, o presidente ucraniano havia visitado uma base da Força Aérea Holandesa em Eindhoven. Zelensky classificou a entrega dessas aeronaves como absolutamente histórico, poderoso e motivador, acrescentando que é mais um passo para o fortalecimento do escudo aéreo da Ucrânia. Amsterdã disse que ainda deve conversar com parceiros internacionais antes de decidir o número exato de caças F-16 que vai doar a Kiev. 2 grandes incêndios se juntaram na Colômbia Britânica, no oeste do Canadá. As autoridades informaram que cerca de 30 mil pessoas estão sob estado de emergência e mais de 36 mil estão em alerta, prontas para se deslocarem. No norte do país, quase todos os 20 mil habitantes de Yellowknife, capital dos territórios do Noroeste, precisaram deixar suas casas. A cidade está cercada há dias por focos. Na ilha espanhola de Tenerife, no arquipélago das Canárias, perto da costa da África Ocidental, os bombeiros avançam na extinção de um enorme incêndio. As chamas, que começaram na terça-feira, já queimaram 8.400 hectares e obrigaram a evacuação de mais de 12 mil pessoas. Cerca de 20 unidades aéreas se uniram aos esforços para apagar o fogo neste domingo. A situação é a mesma em Alexandrópolis, na Grécia. Fortes ventos alimentam as chamas, iniciadas no sábado, forçando a saída de moradores da região. De acordo com o Ministério da Proteção Civil e Crise Climática, os bombeiros combateram 53 incêndios florestais nas últimas 24 horas. Os trabalhos tentam evitar que um centro de resgate de animais perto da Vila de Dórico seja atingido. Uma TV estatal relatou que o trânsito em uma importante rodovia da região foi interrompido, forçando o fechamento da passagem de fronteira entre a Turquia e a Grécia em Uppsala. O furacão Hillary perdeu força nas últimas 48 horas e foi rebaixado a uma tempestade tropical. Ainda assim, o fenômeno continua causando estragos, desta vez principalmente na península mexicana de Baja Califórnia. Apesar do furacão Hillary ter se enfraquecido, sobras do fenômeno atmosférico continuam a assustar com fortes ventos.
Na Califórnia, um terremoto de magnitude 5,1 atingiu o condado de Ventura. Em San Diego, no sudoeste, os ventos máximos contabilizados foram de 110 km por hora. No México, a península de Barra foi inundada. Uma pessoa morreu. Em Las Vegas, o aeroporto internacional Harry Reid ficou sem energia. O presidente Joe Biden pediu aos residentes que levem Hillary a sério. Biden garantiu o monitoramento da situação. A expectativa é que ainda hoje a tempestade chegue ao fim. E vamos falar de Copa do Mundo. Diante de 75 mil espectadores em Sydney, a seleção espanhola conquistou o primeiro título da Copa do Mundo feminina de futebol, com uma vitória por 1-0 sobre a Inglaterra. A primeira edição do torneio, com 32 seleções, foi sucesso de público. A Espanha se sagrou campeã da Copa do Mundo feminina neste domingo. La Roja derrotou a seleção da Inglaterra por 1-0 em uma final histórica e garantiu seu primeiro título mundial na categoria. As espanholas também levaram os prêmios de melhor jogadora do torneio para a meio-campista Aitana Bonmati e melhor jovem jogadora para a atacante Salma Paraluelo. Foi uma grande noite, realmente inesperada. Conseguimos os ingressos ontem, então foi ótimo ver a Espanha em Sydney. Tenho muito orgulho das meninas, foi uma partida muito boa. A 9ª edição da Copa do Mundo Feminina, sediada na Austrália e na Nova Zelândia, foi a primeira com 32 seleções participantes. Na edição anterior, disputada na França em 2019, foram 24. O Mundial foi marcado por estádios cheios e recordes de público. Para a final, quase 75 mil torcedores lotaram o Stadium Austrália. Homens de vários lugares do país lotaram a sede da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui de São Paulo. O encontro de fé aconteceu nesse fim de semana, no sábado, e marcou o dia da retomada do Ministério Homens que Vencem. Vamos conferir como foi. A alegria que vem do Senhor contagiou a sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo nesse sábado. Vamos juntos adorar, não se contenha, pode saltar. Essa é a festa daqueles que vão subir. Agora nas palmas, vai! Jesus Cristo vai aparecer nas nuvens do céu para nos receber. Foi assim que começou o encontro do Ministério Homens que Vencem, com a presença de milhares de pessoas. Bom dia, homens que vencem! Jesus, 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 Jesus! Ele é o nosso rei, amém? Logo na abertura do culto, o missionário R.R. Soares foi quem trouxe a palavra. Aí diz assim: eu vos escrevi jovens porque sois fortes. Aí está falando conosco também. E a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Então, 3 coisas que a gente tem que saber. Nós somos fortes. Digo fraco, sou forte. A gente pode sentir-se fraca, mas nós não podemos aceitar essa fraqueza. Sois fortes. Deus diz que eu sou forte. Pai, eu sou capaz de lutar se o Senhor quiser. O pastor Jaime de Amorim deu sequência à pregação. Ministrou sobre a verdade. Atenção, igreja. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós temos que mostrar ao mundo que a palavra de Deus é verdade, mas sem força, sem violência. É aqui que você vai ter libertação, é aqui que a tua família vai ter, que o mundo vai ter, quando você se tornar testemunha da verdade. Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem não conhece João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem pratica a verdade vive o extraordinário de Deus, como mostrou em seguida o pastor Carlos Silva, coordenador do Ministério Homens que Vencem em São Paulo. Ezequias escolheu fazer a coisa certa. É aí que o vencedor se torna aquele campeão. Porque diante da peleja, diante da adversidade, ele vai ter que escolher fazer a coisa certa. E a coisa certa sempre será permanecer na presença do Pai.
E foi um privilégio grande para os homens receberem a palavra do fundador, o pastor fundador da igreja, o pastor dos pastores, né? Então é o missionário, o fundador, o pastor dos pastores, que é o pastor Jaime, e depois a gente compartilhar também a mensagem. A palavra na tela e também estampada na camiseta da maioria que profetiza avivamento. E agora, no final do culto, é possível perceber que todos foram realmente avivados. Foi mesmo o dia da retomada para os homens que vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu creio que agora a gente retomou, entendeu? A gente está segurando as rédeas aí para fazer um trabalho mais bonito em o nome de Jesus, porque eu acredito que Deus espera isso da gente, que a gente possa melhorar. E como você mesmo disse, e eu também compartilhei com o pastor Jaime, eu imaginava que ia ser legal, que ia lotar embaixo, em cima, mas lá fora, todo mundo ali, entendeu? Ali na Avenida São João, ali na Timbeiras, foi surpreendente. E em novembro tem mais, então prepare-se. Dia 18 de novembro, teremos aqui mais uma reunião com os homens que vencem, será a última do ano e tem que ser melhor do que aquilo que foi hoje, porque o nosso Senhor Jesus, naquela festa em Caná da Galileia, quando ele transformou uma simples água, ele não transformou no mesmo vinho, ele transformou no melhor. E Jesus vai fazer o melhor. Dia 18 de novembro, um sábado, vai ser demais. Eu estou na graça de Deus, eu venci na graça de Deus. Eu sou do bem, eu sou de Deus. Vocês viram, né? Igreja lotada. Anota aí na agenda, dia 18 de novembro, a próxima data. Muito obrigada, essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!